gente vira para Deus e diz: você é tão poderoso de poder, por que você não livrou? Tantas e tantas vezes a gente olha e a gente diz: Deus, eu te sirvo, eu estou vivendo a minha vida contigo, e agora eu orei por alguém da minha família e o Senhor não curou. Existem momentos na nossa vida que a gente olha para trás e a gente vê, sabe, um trauma, ou a gente vê um problema muito grande em alguém da nossa família, e a gente diz: Deus, o Senhor é tão cheio de poder, o Senhor é tão cheio de poder, por que o Senhor não livrou o meu irmão ou a minha irmã? Eu não sei. Sabe, existem momentos na nossa vida que nós temos inúmeras perguntas. Existem momentos na nossa vida que a gente tem tantas e tantas perguntas e a gente não consegue ouvir resposta. E aí a gente tem que tomar uma decisão: ou a gente continua perguntando, ou a gente decide que a presença dele é maior e é melhor do que qualquer resposta que eu possa ter. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que você não tem tempo de lamentar o que passou. Tem gente que vive a vida toda chorando pelo que passou. Ah, Fernandinho, você não sabe a minha história, você não sabe os meus problemas, aconteceu isso, eu perdi isso, eu fiz aquilo. Existem pessoas que vivem olhando sempre para trás, e elas vivem remoendo, e elas acham que não tem solução para ela, elas acham que não tem mais saída para ela, elas acham que não tem mais o que fazer. Ontem à tarde a gente estava ministrando no Rio de Janeiro, e eu fui no hospital visitar uma amiga nossa, e ela sofreu um acidente junto com o seu esposo, o seu filho e a sua filha. Ela, o esposo e 2 filhos. O que aconteceu nesse acidente é que ela fraturou a clavícula, várias fraturas no braço, várias fraturas na perna, na bacia, no pé, ou seja, toda quebrada. E a filha dela, de 12 anos, veio a falecer nesse acidente. E ela está no hospital até hoje, e o esposo dela teve que enterrar a filha sem a mãe. E quando eu cheguei ali dentro daquele quarto de hospital, e ela falou: Fernandinho, a minha filha se foi, eu não pude fazer o enterro da minha filha, eu saí com ela de manhã simplesmente para passear com o meu esposo, e aí aconteceu uma tragédia. O que é isso? E eu disse para ela: eu não sei. E eu disse para ela: eu estou aqui para chorar com você, eu não tenho resposta para você. E depois que ela chorou, ela disse bem assim: Fernandinho, todas as vezes que eu acordo pela manhã, eu escuto uma voz que diz: Deus tem uma nova história para mim. Não importa as suas perdas, não importa os seus fracassos, não importa os seus traumas, não importa a sua dor, não importa o que houve ontem. O que importa é que Deus sempre tem uma nova história para você. O que importa é que Deus pode mudar a sua história. Talvez você diga: mas a minha história é uma história de dor, a minha história é uma história de fracasso, a minha história é uma história cheia de traumas. Nessa noite Deus está aqui e Ele pode transformar toda a sua cinza, todo o seu lamento em festa, em alegria. Essas canções que a gente acabou de cantar, essas 2 últimas, Chuvas de Bênção, Sou Feliz e tantas outras, elas estão no nosso novo CD que se chama Sou Feliz, está sendo vendido ali na mesa de som. Mas essa canção Sou Feliz não é uma canção minha, eu não fiz essa canção. Essa canção foi feita há muitos anos atrás, essa canção foi feita no século XVIII, ou seja, faz muito tempo. Sabe, é uma bela canção, mas eu ainda acho a história dessa canção muito mais bonita do que simplesmente a música. A história dessa canção diz que uma família reunida, o pai apanhou a sua esposa com seus filhos, colocou em um navio na Inglaterra e falou: olha, vai para os Estados Unidos, que depois eu vou para encontrar vocês.
E o que aconteceu é que nessa viagem da Inglaterra para os Estados Unidos, a esposa e seus filhos, eles sofreram um grande naufrágio, e o barco veio afundar. E quando chegou do outro lado, a esposa mandou um recado para o seu marido que ficou em Londres, e ela disse o seguinte: eu estou salvo, porém sozinho. Os nossos filhos não se salvaram, os nossos filhos morreram. Imediatamente esse homem pegou outro barco, pegou outra embarcação e foi atrás da sua esposa. E ali, quando chegou em meio, mais ou menos no lugar onde tinha acontecido o grande naufrágio, que os seus filhos estavam mortos, ele começa a escrever essa canção que a gente acabou de cantar e dizer: embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ele diz: ó certo eu estou, que apesar de aflições, feliz sempre, feliz sempre, feliz sempre estou por Jesus. Não é porque os seus filhos morreram que ele deixou de ser feliz. Não é porque aconteceu algo muito ruim na sua vida na infância que você não pode ser feliz. Você não está condenado ao fracasso. Você está predestinado ao sucesso, ao futuro de bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, da glória de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz: Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito. Talvez o seu coração esteja em guerra, talvez a sua alma esteja aflita, mas Deus diz: eu tenho pensamentos de paz ao seu respeito. Eu tenho pensamentos de paz ao seu respeito. Eu tenho uma nova história, eu tenho um novo tempo. Não importa, não importa. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. E talvez você diga: mas Fernandinho, eu estou há anos tentando me libertar e não consigo. Continue, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida. É perseverar até o fim, é lutar, lutar, lutar. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, nessa noite nós estamos aqui. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu só sei que Deus está aqui atrás de um coração que queira dizer para Ele: eu sou totalmente teu. Olha, eu não estou falando de estar aqui no show essa noite, daqui a pouco sai, e aí você faz o que você quiser, e aí domingo você chega de novo na igreja e liga a chave de religioso e diz: Deus, eu estou aqui. E aí na segunda-feira você vive a sua vida normal, na terça, na quarta, e depois chega no outro domingo e você diz: Deus, eu estou aqui de novo. Não, eu estou falando de uma vida todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sabe, Deus está aqui essa noite à procura de um coração que queira ser totalmente dele. De um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança que diga para ele: eis-me aqui, eis-me aqui, toma minha vida, toma tudo que tem, toma tudo que sou. Eu sei que existem pessoas aqui essa noite interessadas em conseguir um namorado, interessadas em conseguir uma namorada. Eu sei que existem pessoas aqui essa noite interessadas em inúmeras coisas, mas eu tenho certeza que nessa noite existe um povo nesse lugar que está interessado na glória dele, em viver para ele e andar com ele. Eu costumo dizer que a Bíblia diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e que adoram em verdade. Mas pense comigo, se o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. Eu não quero ser um falso adorador.
Não é o meu desejo que você seja um falso adorador. Não é desejo de Jesus que você seja um falso adorador. Talvez você pergunte para mim, mas Senhor Nadinho, o que é um falso adorador? O falso adorador é aquele que está aqui essa noite e ele levanta suas mãos para Deus e diz: eu te amo, Senhor, eu não vivo sem ti, eu não sou nada sem ti, eu te quero, Senhor. Mas a mesma mão que ele levanta para Deus é a mesma mão que ele coloca sobre a mulher que não é sua esposa. O falso adorador é aquele que levanta a sua mão para Deus e diz: Deus, eu sei que o Senhor tem uma nova história. Mas a mesma mão que ele levanta para Deus é a mesma mão que ele coloca sobre a sua namorada ou sobre o seu namorado, aonde não deve ser colocado. O falso adorador é aquele que levanta a sua mão para Deus, mas a mesma mão que ele levanta para Deus é a mesma mão que ele vive passando cheque sem fundo. O falso adorador é aquele que levanta a sua mão para Deus, mas a mesma mão que ele levanta para Deus é a mesma mão que ele aponta para o seu pai, que ele aponta para a sua mãe, que ele grita com o seu pai, que ele grita com a sua mãe, e a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. O falso adorador é aquele que essa noite ele pula, mas no mesmo corpo que ele pula aqui na presença de Deus, é o mesmo corpo que ele vive pulando de motel em motel com um e com outro. Esse é o falso adorador. E talvez você diga para mim: mas Senhor Nadinho, não tem nada a ver, o que tem isso? Todo mundo faz isso. Deus não chamou você para fazer o que todo mundo faz. Deus chamou você para fazer a diferença. E talvez você diga para mim: mas Senhor Nadinho, é tão difícil. Não é difícil não, é impossível. Deus não chamou você para coisas naturais, Deus chamou você para coisas sobrenaturais. Deus não chamou você para coisas normais, Deus chamou você para coisas loucas. Talvez você continue argumentando comigo e você diga: mas Senhor Nadinho, se eu não transar com a minha namorada, ela vai me chamar de frouxo, ela vai me chamar de gay. Talvez você diga para mim: mas Senhor Nadinho, se eu não transar com meu namorado, ele vai transar com outra, ele vai ficar com outro. E aí eu pergunto para você: o que interessa para você? O que a sua namorada diz, o que o seu namorado diz, ou o que ele diz? Ou você vive para Deus, ou você vive para você mesmo. Sabe, todas as vezes que você vai para a cama com o seu namorado, é como se você estivesse pisando naquilo que Jesus fez por você. Todas as vezes que você vai para a cama com a sua namorada, você está dizendo bem assim: Jesus, mais importante é o meu prazer do que o seu sacrifício na cruz. Todas as vezes que você vai para o meio da bagunça, que todos os seus amigos estão indo, você está dizendo assim: Jesus, é mais importante eu ficar bem com os meus amigos do que ouvir a tua voz. Todas as vezes que você desobedece os seus pais, todas as vezes que você mente para os seus pais, é como se você estivesse falando bem assim: Jesus, mais vale a minha vontade, o meu